Fala pessoal, eu sou o Felipe e o nosso tema de hoje é a morte no México. De acordo com alguns estudos realizados em 2011, a personificação da morte na cultura mexicana, tomada pela figura da Santa Morte, teve um crescimento recente de popularidade, tornando-se uma das figuras religiosas mais importantes no país, capaz de ofuscar as demais figuras santas e assumir um papel de destaque junto da Virgem de Guadalupe. Na verdade, a Santa Morte não é considerada pela Igreja uma figura santa, por não ter passado pelo processo de canonização nem pelas investigações necessárias para que detenha tal posto. Porém, o culto a tal divindade é muito antigo e era praticado de forma oculta no meio social, um dos possíveis motivos para sua popularização recente. A figura feminina que se aproxima das características do ceifador, pelo uso da mortalha e a foice que maneja, é marcada na cultura mexicana como uma santa popular e não oficial, nascendo e morrendo em solo latino-americano e por esse motivo muito identificada pela nacionalidade, localidade e classe social, que facilitam a identificação por parte dos fiéis e uma difusão rápida do culto a tal personalidade. A Ossuda, como é chamada carinhosamente pelos devotos mexicanos, ao contrário de todos os demais santos que viveram e deram exemplos de vida e santidade durante sua estada terrena, não é humana, e sim a verdadeira personificação da morte. Algo que justificaria sua personalidade forte e o gênio difícil de Cabrona, gíria mexicana usada para definir quando uma pessoa é, digamos, incrível ou soda, para manter aqui o nosso vídeo. Sua identidade marcada pelo gênero feminino é parte de um erro de interpretação linguístico do termo la muerte, a morte, substantivo feminino, assim como em todas as línguas românicas, mas também pode ter uma ligação com o lado afetivo da crença sobre os poderes de cura, proteção e livramento dos devotos em seus destinos após a morte, como uma mãe intercessora. Um dos pontos mais interessantes sobre a figura da Santa Morte é sua forma esquelética assexuada, que não possui nenhum traço aparente de feminilidade, revelados apenas pelos trajes em menor medida e o cabelo com longos fios. A produção imagética, feita pelos devotos ao longo dos anos, passou a inserir novas características, como vestes de freiras, mantos em referência à Virgem, véu de noiva branco e túnicas de cetim coloridas, deixando à vista somente suas mãos, pés e faces ossudos. Acredita-se que a origem mitológica da Santa Morte tem suas raízes na identidade indígena dos astecas, que acreditavam em um casal de deuses da morte que governavam um submundo chamado Mictlan. Assim como a Cabrona, o casal era representado com corpos esqueléticos, e os astecas evocavam seus poderes sobrenaturais para ajudar em suas causas terrenas. Outra ligação com a santa da atualidade era a característica de cuidado com a alma dos mortos, lembrados em celebrações. Esses costumes foram reprimidos com a chegada dos espanhóis, que suprimiram a cultura indígena e impunham os novos costumes e a conversão dos povos ao catolicismo. Porém, com o tempo, as tradições foram adaptadas e passaram a ser realizadas de maneira clandestina, como o culto da Santa Morte ocorreu por centenas de anos ou através do sincretismo, que resultaram no Dia dos Mortos. Na cultura mexicana, tanto o imaginário coletivo quanto as celebrações anuais destinadas aos mortos representam de maneira igualitária o momento de encontro, não só dos vivos com seus antepassados, mas também dos integrantes das próprias comunidades entre eles mesmos, quando pessoas de várias cidades e regiões do país viajam e se encontram para celebrar a alma de seus entes queridos. Por mais que a presença da religião católica se faça presente no imaginário cultural e coletivo mexicano na atualidade, a atuação em busca de uma ressignificação dos ideais não foi o bastante para modificar aspectos que guiam a relação dos vivos com seus antepassados no país. O Dia dos Mortos mexicano é percebido na realidade como um dia feliz, onde a morte é ironizada e as pessoas visitam os túmulos levando comidas preferidas, flores, bebidas, música e dança, criando um ambiente leve e celebrativo. Todo esse imaginário é refletido em uma vasta riqueza cultural de criações artísticas que músicos, pintores e poetas mexicanos têm produzido nos últimos séculos. Diante desse tema tão rico, destacam-se nomes como José Guadalupe Posada, cartunista nascido no México no ano de 1852,
que utilizou a imagem seguindo os preceitos seculares da Igreja Católica para se comunicar com as populações mais pobres e analfabetas. Todo o imaginário crítico criado por Posada se baseava justamente no Dia dos Mortos, e suas cenas possuíam alta tensão dramática em narrativas de crimes, adultérios, roubos, vida cotidiana e exemplos da vida de santos, que eram estampados em capas de jornais e impressos da cultura popular. O artista se aproveitou de um tema tão próximo e tão afetuoso para a cultura mexicana para defender os ideais da revolução e a valorização da cultura local, em oposição aos valores norte-americanos impostos pelo governo ditatorial do período. Em sua produção, intitulada Cavaleira of the Cyclist, o artista retrata a condição imposta pelas classes dominantes no período, representadas pelas caveiras gigantes que andam de bicicleta atropelando as demais com sorrisos reveladores sobre o momento de diversão. Em termos alegóricos, percebemos que as mesmas caveiras gigantes possuem chapéus que as caracterizam de maneira mais individual, como elementos da burguesia, como a cartola, das artes, como o chapéu de pena e o longo bigode, e da religião, com o chapéu de bispo, grande barba e longas asas abertas. O ambiente divertido da metade superior da gravura não é refletido na parte de baixo, onde personagens menores tentam acompanhar o grupo, mas são atropelados, ficando presos sobre as rodas da bicicleta e a poeira negra que é abandonada para trás. Uma caveira maior também está ao chão e utiliza um elmo muito comum aos soldados medievais, e simboliza os defensores da burguesia que são facilmente substituíveis e por isso está sendo atropelado. Para finalizar a nossa aula de introdução ao mundo da morte mexicano, complemento nosso pensamento com um breve trecho escrito no ano de 1994 pelo escritor, filósofo e crítico mexicano Otávio Paz. Ele diz: "A maneira como morremos diz aquilo que fomos. A morte define a nossa vida. É um espelho que reflete os gestos sem sentido dos vivos. A vida de cada um de nós, toda essa confusão de múltiplas ações, omissões, desgostos e esperanças, que é a nossa existência, não encontra na morte um sentido ou explicação, mas um fim. A nossa morte ilumina a nossa vida. Se a nossa morte faltar sentido, é porque a nossa vida também não teve. Cada um de nós morre da morte que procura, da morte que construiu para si próprio. A morte de um cristão ou a morte de um cão refletem diferentes formas de vida." No seu poema Muerte Sem Fim, José Goristiza fala-nos da sua prisão de aparências. Para ele, as árvores e os pensamentos, as pedras e as emoções, dias, noites e entardeceres são simples metáforas, meras fitas coloridas. O ar que define essas aparências e dá forma à matéria, avisa ele, é o mesmo ar que as corrói, as deteriora e aniquila. O poema recorda-nos que uma civilização que nega a morte acaba por negar também a vida. Otávio Paz, em Expresso, dia 25 de 4 de 1998.